bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre músculos agonistas, antagonistas e músculos sinergistas, que faz parte das funções musculares do sistema muscular. Então, a gente precisa saber que o sistema muscular, ele é classificado quanto à forma, quanto tipo de músculo, quanto à situação do músculo, disposição das fibras, nomenclatura, componentes anatômicos, tipo de contração e a função do músculo. No caso, a gente vai estar falando sobre as funções. E o primeiro deles, que a gente vai estar comentando, são os músculos agonistas. O músculo agonista é um músculo que participa da ação cinesiológica de oposição à resistência. São os músculos principais que acionam um movimento. Então, eles contraem ativamente para gerar um movimento. O músculo antagonista, por sua vez, é um músculo que se opõe ao movimento cinesiológico. Então, ele se opõe ao movimento do agonista. Aqui até coloquei aqui anti-agonista, porque a gente consegue entender que ele é anti, né? Ele se opõe ao agonista, que foi o que a gente viu anteriormente, né? Então, ou seja, ele se opõe a todo o movimento do agonista. E é interessante a gente falar que, que os agonistas ou o antagonista, ele não é considerado uma classificação. Então, o músculo ele é agonista, o músculo ele é antagonista. Isso vai depender do movimento que o músculo vai realizar. Então, por exemplo, o bíceps, ele pode tanto ser um músculo agonista quanto ser um antagonista. Vai depender do movimento a ser realizado. Mais pra frente a gente vai estar falando sobre alguns exemplos e aí vai dar para entender direitinho sobre isso. Mas fica essa luz, tá, para vocês, que é interessante a gente saber que isso não é uma classificação, ok? Então, músculos sinergistas. Músculos sinergistas são músculos que são ativados simultaneamente aos dois grupos citados, tá? O músculo agonista e antagonista. Porém, eles não agem nas funções, né, de agonista e nem de antagonista, né? Porque eles são músculos auxiliadores do movimento. Então, assim, eles vão estar auxiliando que não ocorram movimentos indesejáveis durante uma ação do músculo a ser executada. Ok? É interessante a gente saber disso do músculo sinergista. Lembrando que os músculos sinergistas, eles podem ser neutralizadores e podem ser estabilizadores. E qual é a diferença desses dois? Os músculos neutralizadores, eles vão estar eliminando uma ação do agonista que seja indesejada. Ou seja, ele trava uma articulação para que outro músculo, no caso um músculo biarticular, né, realize um movimento em outra articulação. Então, ele vai permitir que um músculo faça mais de um movimento. Ok? Já o músculo estabilizador, ele vai estar, o próprio nome já diz, ele vai estar estabilizando o segmento corporal contra força, ou seja, contra uma outra força. Sendo essa uma força, tanto pode ser uma força estática, quanto pode ser uma força dinâmica. Podemos então agora a gente ver isso na prática, né, com exemplos. E aqui a gente tem a flexão de cotovelo, um movimento de flexão que a gente consegue entender isso bem direitinho. Que aqui no caso a gente vai ter como agonista, que faz a flexão do cotovelo, o bíceps braquial. Então, quem faz a flexão é o bíceps, então ele vai ser o agonista. Como antagonista, ou seja, que vai estar contra a ação do músculo agonista, músculo bíceps, a gente vai ter o tríceps braquial, que vai estar logo atrás da articulação, né, do cotovelo, fazendo a força contrária. Então, ele vai ser antagonista. Como músculo sinergista, vamos ter os flexores de punho, que aqui no caso ele vai estar em contração, né, os flexores vão estar em contração, o que vai manter estável a articulação do punho e também do cotovelo. Bom, e aqui para a gente poder entender melhor o que o músculo neutralizador faz, né, como exemplo, a gente tem aqui também a articulação do cotovelo com os músculos que realizam flexão, cotovelo, enfim. Então, o que o neutralizador faz? Por exemplo, nesse caso dessa articulação, a função, por exemplo, do bíceps braquial é realizar a flexão do cotovelo, certo? Juntamente, né, ele faz a supinação do antebraço.
Caso seja para realizar somente o movimento de flexão de cotovelo, o músculo neutralizador da supinação, ele vai ser acionado, que no caso vai ser o músculo pronador redondo, que se contrai e vai deixar que o movimento aconteça. Entenderam? Então, o músculo neutralizador ele vai estar entrando para esta função. Agora, um músculo já estabilizador, ele já vai ter como eu falei, o próprio nome dele já diz, ele vai estar estabilizando a articulação. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem, nessa imagem, a gente tem um exemplo da flexão, né, que a gente faz no chão. Essa flexão no chão, os músculos abdominais e os músculos flexores de tronco, em geral, eles vão estar fixados para que ocorra um movimento de subida e de descida dos ombros, né, do braço, fazendo a flexão, ok? Então, esses músculos abdominais e os músculos flexores do tronco, eles vão estar racionados, vão ser estabilizadores para que o movimento de flexão aconteça. Então, gente, não é difícil. O que a gente precisa entender é a anatomia, né? Saber a função de cada músculo, a ação de cada músculo. E assim, a gente sabendo essa ação, a gente consegue entender qual vai ser antagonista, e dependendo do movimento, né? Lembra do que eu falei? E aí eu consigo entender se ele é antagonista, agonista, se ele é estabilizador, se ele é neutralizador, ok? Então, a gente consegue entender. Por isso que é interessante a gente sempre estar atualizado com a anatomia. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, rápido, prático, mas que em geral dá para entender bem sobre esse assunto. Um beijo e fiquem até o próximo vídeo.